Olá, povo de Deus, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 17 de novembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de segundo livro dos Macabeus, 7, 1 e 20 a 31 e Lucas 19, 11 e 28. Continuamos a leitura do segundo livro dos Macabeus, que hoje conta uma história que começa assim. Aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Quando lhe restava apenas o filho mais novo, que também ia ser assassinado pelos carrascos do rei, a mãe lhe suplicou que permanecesse fiel ao Deus de Israel e não se rendesse às ordens do rei. A mãe o encorajou a deixar-se sacrificar em memória dos seus 6 irmãos que já tinham sido martirizados. Disse-lhe a mãe: não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda a espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Essa fidelidade à tradição religiosa judaica levou à morte inúmeros israelitas, que não se renderam às imposições do rei, que contrariavam os princípios da lei recebida por Moisés e transmitida de pai para filho por longas gerações. Como comenta a Bíblia Pastoral, nosso trecho de hoje é uma das páginas mais comoventes de toda a Bíblia, mostrando que o tempo de perseguição se torna ocasião de educar para o testemunho capaz de enfrentar até o sacrifício da própria vida. Hoje temos nesta história da mãe com seus 7 filhos uma referência clara à ressurreição, que se baseia na compaixão de Deus para com seus fiéis, no poder de Deus que do nada e da morte é capaz de criar a vida, e na aliança de Deus com seu povo, que jamais será rompida. A fé na ressurreição, porém, aparece em contexto difícil, onde a pessoa é chamada a dar a sua própria vida em favor do povo. O texto também deixa claro que os mártires são testemunhas radicais da verdade. A coragem de entregar a própria vida liberta, cumprindo aquilo que Jesus mais tarde dirá: quem der a sua vida por mim, esse vai ganhá-la. Lucas 19, de 11 a 28, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então disse Jesus: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas,
recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. E depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E enquanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Cada vez que lemos essa parábola contada por Lucas, lembramos-nos quase que automaticamente da parábola dos talentos contada por Mateus. Lucas misturou as duas parábolas e a conclui mostrando que o juiz voltará para pedir contas e realizar o julgamento. A parábola deixa claro que, em relação à espera do Senhor, tem de ser ativa, não passiva e acomodada. Devemos seguir tocando a vida e administrando os dons que Deus nos deu, pois não sabemos quando o Senhor voltará. Lucas, ao relatar essa parábola, estava preocupado mesmo com o marasmo que havia tomado conta da comunidade dos cristãos. A espera demorada da volta do Senhor tinha provocado em muitos um desânimo e desencanto com a rotina cristã do dia a dia. Não é à toa que Lucas é o evangelista que questiona: será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? O julgamento final que consta de nossa parábola hoje é terrível, pois o rei manda matar seus inimigos, aqueles que no início da parábola aparecem recusando que ele reine sobre eles. Na época, os romanos nomeavam e depunham reis locais com muita frequência, seguindo critérios muito obscuros e não raros, sempre com muita violência. Vejam que os discípulos e muitos que seguiam Jesus pensavam que, chegando em Jerusalém, ele seria coroado como rei para restabelecer o reinado de Davi. Com a parábola, Jesus indica que não será de imediato a instauração do seu reinado. Jesus já havia dito inúmeras vezes que, para fazer acontecer o seu reinado, primeiro ele teria de passar pela paixão e morte. Notícia muito dura e inesperada, que certamente não fazia parte de nenhuma expectativa messiânica. Ambígua pode ser a interpretação da parábola no que toca à questão da eficácia na administração dos dons recebidos. Pode-se cair facilmente em discursos de meritocracia, que não está no horizonte de Jesus. Verdadeiramente, a parábola quer nos dizer que não somos proprietários de nossos dons, somente foram a nós confiados e exigem de nós uma colaboração atenta para que rendam. Por outro lado, por tudo que vemos na parábola, o homem nobre que foi coroado rei era realmente uma pessoa nada agradável, pois alguns de seus concidadãos o odiavam e deixavam claro que não queriam que esse homem reinasse sobre eles. E o servo que foi por ele chamado de mau tinha lá seus motivos também bem fundamentados. És um homem severo,
Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. Pode-se argumentar que o homem foi razoável ao emprestar e muito generoso ao remunerar, porém foi cruel com aquele que não lhe fez render nada mais do que o dinheiro recebido. Em todo caso, podemos deduzir que não importa de onde venham os dons, temos que fazer a nossa parte na história, sem buscarmos desculpas para a nossa passividade, para a nossa acomodação. Um beijo no seu coração.